Olá, para quem não me conhece, eu sou a Cidália e hoje vou falar-vos de um tema que nada tem a ver com os vídeos anteriores, porque para quem nunca viu nenhum vídeo meu, eu criei este canal para contar o meu caminho de Lisboa a Santiago a pé. E depois isto é uma bola de neve, correu bem, digamos, do ponto de vista do interesse que gerou, entretanto eu achei que podia aplicar a mesma lógica a outras viagens que eu fiz, no sentido de dar dicas, contar aquilo que correu bem ou correu mal. Entretanto, fiz outro caminho de Santiago, o caminho interior, porque eu primeiro tinha feito de Lisboa a Santiago, caminho central, e depois fiz o caminho interior. Também fiz uns vídeos a contar essa jornada e de facto agora eu tenho outros caminhos para fazer e tenho outras ideias até de outros vídeos para fazer, mas eu não resisto a partilhar convosco algumas coisas que eu considero da maior importância, porque no fundo na vida o mais importante de tudo é mesmo a saúde, não é? Porque nós, se não tivermos saúde, não conseguimos fazer nada de todo o resto da nossa vida. Portanto, acho que sendo a saúde o mais importante, eu tenho de partilhar convosco aquilo que eu faço na minha vida e que relativamente à saúde, obviamente, e que eu acho que poderia de alguma forma fazer com que as pessoas não tivessem os problemas que têm. 90% das doenças são causa de estilo de vida, porque pronto, depois temos eventualmente 10% que tem a ver com questões genéticas e aleatórias, enfim, mas eu diria que 90% das doenças não existiriam, ou as pessoas não as tinham, se não fosse o estilo de vida que têm. E então eu tenho que partilhar convosco realmente algumas ideias que tenho. A minha ideia, eu vou dizer-vos porque é que nasceu este interesse meu pela saúde e pela boa forma física e depois a minha ideia é fazer alguns vídeos especificamente sobre temas específicos ou alimentos específicos, coisas que eu descobri e tenho aplicado na minha vida e que realmente tem dado, pelo menos até à data, eu sou uma pessoa super saudável, tenho 50 anos, mas sinto-me como se tivesse 20, portanto, e se eu puder transmitir isso, fico feliz. Então, mas eu antes de iniciar, eu tenho que fazer aqui, pronto, uma introdução só para perceberem o porquê de eu desde muito cedo que me interessou pelas questões nutricionais, questões médicas. Devo dizer já que eu não sou médica, não tenho formação nenhuma em saúde, a minha formação é na área do direito, portanto, aquilo que eu vos transmito não, é simplesmente a minha experiência e baseada, muito baseada em muitos livros que tenho lido, em muitos documentários, em muitos estudos que leio, porque realmente é uma coisa que me interessa e gostava de vos transmitir algum desse meu conhecimento, que para mim tem resultado. Mas antes de prosseguir, gostaria só de vos dar alguns exemplos de livros que eu tenho lido e que eu tenho que dizer já que eu não sigo nada com rigor disto que eu tenho. Eu vou bebendo às várias fontes e depois tenho feito a minha, digamos que aquilo que eu considero realmente, porque devo dizer que eu não sou de fundamentalismos, nem gosto não sou fundamentalista em nada, e com a saúde também não sou. Mas isto são alguns livros que eu li e que isto é do Dr. André Amorim, é um médico, mas que realmente escreveu este livro sobre o jejum e que muito se fala sobre o jejum, mas isto é escrito por um médico e acho este livro fascinante.
Isto é o livro do Dr. Manuel Pinto Coelho, também, aqui este é sobre o sistema imunitário, também é um médico que eu gosto muito de ouvir e acho que tem uma abordagem muito, muito positiva da saúde. Ele também, tal como o Dr. André Amorim, o Dr. Manuel Pinto Coelho, a abordagem é muito mais pela nutrição e outros fatores do que propriamente medicamentosa, porque o remédio, como diz o próprio nome indica, remédio é para remediar. E o problema é que a maior parte dos médicos não vai à cura, não tenta perceber o porquê do problema, simplesmente dá um remédio para remediar. Isto é a dieta anti-cancro. Eu não sei se está a ver bem, mas pronto, é só para ter uma ideia. Também não vou sequer fazer aqui um resumo de cada livro. É só alguns dos livros, eu tenho ali muitos, mas não trouxe para aqui todos. Curas naturais, dieta disto, dieta daquilo, porque eu gosto de me interessar. Eu interesso-me por saber tudo o que há de diferente. Se depois pratico ou não é outra questão. E, em rigor, eu não pratico nada daquilo que leio, não sigo um médico em específico, nem uma dieta em específico. Eu fiz digamos que tenho uma síntese daquilo que eu faço e que eu acho que vale a pena, e que há coisas que são incontestáveis. Portanto, essa é a minha ideia. Gostaria de vos dizer que este meu interesse pela nutrição e pela saúde começou muito cedo, porque pronto, e para vos dizer isto eu tenho que contar um bocadinho também aqui da minha vida, infância, digamos assim, pré-adolescência, adolescência. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E para vos dizer, comecei a trabalhar com 15 anos, tenho que dizer porquê, não é? A minha família é bastante humilde e eu tinha praticamente 9 anos, o meu pai deixou a minha mãe. E a minha mãe, para além de me ter a mim com quase 9 anos, eu digo quase porque ainda não os tinha feito, mas estava prestes a fazê-los, tinha o meu irmão com 1 mês e nesta situação o meu pai foi-se embora e a minha mãe ficou com 2 filhos pequenos e sem ter nenhum rendimento. Claro que isto foi muito difícil, não é? E pronto, a minha mãe na altura não trabalhava, entretanto começou a trabalhar, mas as dificuldades financeiras eram muitas e na altura não havia as ajudas que há hoje, nem pouco mais ou menos. E de facto aquilo que eu ouvia em casa era que era difícil. A minha mãe começou por vender muitas coisas que tinha em casa e depois isso já não chegava e pronto. Dificuldades financeiras, não vos vou agora aqui maçar com pormenores, mas não foi fácil. E a verdade é que eu fui crescendo e sempre ouvi falar neste problema, então acabei por, com 15 anos, disse à minha mãe não me obrigou a ir trabalhar, eu é que disse que ia trabalhar para ajudar. E assim foi, comecei a trabalhar e trabalhei numa fábrica dos 15 aos 19 anos, trabalhei numa fábrica, a fábrica que a minha mãe entretanto já trabalhava. Eu devo dizer que, entretanto, estudei, licenciei-me em Direito, tenho uma vida confortável, mas à custa de muito, muito esforço da minha parte e da parte do meu marido e pronto, superámos as dificuldades, digamos assim. Mas, efetivamente, não tive uma infância muito fácil, uma pré-adolescência ainda menos fácil e uma adolescência complicada. Neste ponto de vista, não é? E quando digo adolescência complicada, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos e na fábrica havia mulheres, a maior parte muito mais velhas que eu, e eu acabei por não ter ali muitos amigos, porque não andava na escola, enfim. Mas passemos agora à parte que interessa, que só estou a contar isto porque foi aqui que eu tomei pela primeira vez consciência de que os médicos nem sempre fazem aquilo que eu julgo que devem fazer. E neste caso, a questão foi a seguinte:
Quando eu trabalhava eram 9 horas por dia, na altura não eram 8 horas, o horário de trabalho era 9. E eu trabalhava em pé o dia inteiro. E era um trabalho que estava muito parada. Além de estar em pé, não tinha grande mobilidade. Uma coisa é a pessoa, por exemplo, ser empregado de mesa, que a pessoa vai para um lado e para o outro. Ali eu estava muito parada. Eu, entretanto, comecei a ter umas manchas nas pernas. Manchas brancas nas pernas. E doía-me. E pronto, mas doer. Se eu estava o dia todo em pé, é normal que me doesse. Mas, enfim. Entretanto, pronto, lá minha mãe deve-me ter dito, já não me recordo agora, marcou uma consulta, com certeza, eu fui à médica de família. E a médica, na altura, eu nunca mais me esqueço deste medicamento, porque de facto, hoje, eu acho que hoje, eu quero acreditar que hoje os médicos não fazem isto. Ainda, a maior parte ainda são muito de dar medicamentos e medicamentos, mas quero acreditar que a uma miúda que eu não deveria ter na altura, eventualmente 16 anos, ela receitou-me o Venex. Ainda hoje esse medicamento existe. É um medicamento para a circulação sanguínea. Eu sei que na altura comecei a tomar aquilo, lembro-me que tinha assim alguns efeitos secundários, mas eu era uma miúda, não percebia nada de nada, não havia internet para nós pesquisarmos, enfim, não tinha ninguém na família que, como disse, sou de famílias humildes, não tinha nenhum médico nem parecido na família, portanto limitei-me a fazer o que ela me disse. E pronto, lá tomei, penso que tomei a caixa toda, aquilo ajudava-me náuseas e tal, pronto, mas tomei. Entretanto, lá muito pertinho da fábrica, começou a haver umas aulas de ginástica de manutenção, era assim que se chamava. Na altura não havia estas nomenclaturas inglesas que hoje há, e então o que era assim que se chamava, ginástica de manutenção. E eu sempre gostei muito de desporto. Pronto, nunca andei em nenhuma atividade, porque, pronto, mais uma vez, não havia condições financeiras. Mas eu morava relativamente perto do Estádio da Luz e do Estádio do Sporting. Pronto, eu cheguei a ir a ver a natação e depois pedia à minha mãe que gostava tanto de ir para a natação. E no Sporting, na altura, a ginástica do Sporting era muito forte, ginástica. E pedi à minha mãe, põe-me na ginástica, no Sporting. Às vezes ia ver, tenho uma prima mais velha e às vezes íamos ver estas coisas. Bem, nunca pude, então, na altura surgiu aquela situação, aquilo era uma coisa barata e eu comecei a fazer lá a tal ginástica. A verdade é que eu comecei, isto é absolutamente empírico, porque eu, como digo, eu não pesquisei nada, nem sequer pus nada em causa, tomei aquilo e pronto. Entretanto, comecei a fazer a ginástica e eu comecei a notar que estava muito melhor. As manchas já não estava a tomar o tal medicamento, tinha acabado e pronto. E também eu, entretanto, própria comecei a questionar, mas eu agora vou tomar isto o resto da vida, não faz sentido e tal, pronto. Só que quando realmente comecei a fazer aquele desporto e comecei a melhorar, eu é que refleti e pensei, se calhar uma forma de eu melhorar aqui a minha circulação sanguínea é através de fazer um bocado de desporto. E eu, a partir daí, tive sempre uma ideia, tinha sempre em mente, deixa-me fazer, ou que fosse umas caminhadas, ou que fosse algum tipo de desporto, não mais que isto, pronto, porque também, como digo, não tinha, trabalhava 9 horas por dia, que também quando saía já não havia, a vontade não era muita, mas ali, como aquilo ali era muito pertinho, eu gostava e pronto. E isto contei-vos isto, porque foi a primeira vez que eu pus em causa, e hoje acho assim, enfim, hoje já muita gente põe em causa aquilo que os médicos fazem ou dizem, mas na altura não era muito comum, portanto eu fiquei com esta ideia, mas pronto, os anos foram passando e eu tive sempre a ideia que, de facto, o desporto, e depois comecei também a associar a saúde à alimentação. Isto porquê? Porque também os meus avós maternos, o meu avô tinha diabetes, a minha avó também era obesa,
E eu comecei a associar as doenças um bocado à obesidade. A minha mãe, entretanto, também engordou muito e também era obesa, chegou a fazer aquela operação da banda gástrica, que não teve grande resultado, mas a minha mãe chegou a ter 118 quilos e depois, na altura, quando pôs a banda, perdeu 20, mas depois aquilo correu muito mal, ela tinha imensas dores, enfim, também não, tanto que hoje já isso já nem se coloca, as bandas, porque de facto não é a melhor coisa. Bem, mas a minha mãe também começou a ter muitos problemas de saúde e eu, no meio da minha vida e que não estando muito focada nisso, tentei sempre, porque é assim, eu olhava para trás e via a minha avó obesa e a minha avó, depois nos últimos 5 anos da vida dela, caiu a uma cama, esteve acamada e deu para perceber que é uma coisa horrível. A minha mãe, entretanto, também era obesa e eu comecei a pensar, não, eu não quero isto para mim. Há uma coisa é certa, mesmo que eu não tinha nem o conhecimento que tenho hoje, nem pouco mais ou menos, nem sabia nada, agora já sei um bocadinho só, mas na altura não sabia absolutamente nada, mas pelo menos sabia que tinha a ideia que a obesidade não era bom. Para além de problemas de saúde, também via que a minha mãe ainda era nova e não tinha já assim tanta mobilidade. Bem, dito isto, este vídeo será mais para eu vos transmitir duas ideias. Primeiro, que associo claramente a saúde à nutrição e ao exercício físico. Isso acho que é incontestável, acho que ninguém. E depois vou dar-vos um exemplo vou-vos dar uma dica de um exemplo de uma coisa que eu experimentei. Eu aqui só vos vou dizer aquilo que realmente eu já senti em mim claro que eu não tenho assim muitas alterações, porque como eu sempre tive um estilo de vida saudável, claro que as doenças não me têm, eu não tenho uma doença em concreto, mas há um problema que eu tenho, ou tinha, ou esse problema surgiu, que eu sou uma pessoa bastante ativa, pronto, eu como já disse, tenho 50 anos e eu ainda no dia 25 de Abril fui fazer uma corrida, 11 km, fiz à volta de uma hora e pouco, portanto, eu sinto-me super bem fisicamente, como disse, se calhar com 20 anos não corria os 11 km, eu já fiz a meia maratona, que são 21, e tenho estado um bocadinho mais parada nesse ponto. Não tenho feito tantas provas, fiz uma em novembro, também tinha feito uma, a Corrida das Castanhas, mas houve uma altura que eu fazia, quase todos os meses fazia uma prova, e fazia trails, que é no trilho, não é? A diferença é porque é na montanha, e eu gosto muito de montanha, só que numa das provas que eu fiz, que foi o Trail do Monte da Lua, aquilo é uma prova difícil, é muito íngreme, e eu na altura fui fazer os 27 km, só que quando estava, foi julho, mas estava um calor mesmo daqueles insuportáveis, e eu quando chegou, já quase a acabar a prova, estava já bastante cansada, e a dada altura, a correr, não levantei bem o pé, vi um pau que estava ali, mas não levantei bem o pé, já estava a custar a levantar os pés do chão, e caí. Eu julgo que tenha sido aí que fiz pronto, acabei por ficar aqui lesionada no joelho. Depois tive assim algum tempo sem parada, mas não estava assim a melhorar muito. Entretanto, já me tinha inscrito, isto foi em julho, eu entretanto inscrevi-me para um trail de Santiago, o Trail de Santiago do Cacém. E quando chegou, depois andei a treinar, voltei a treinar, mas quando chegou a essa prova, de facto, eu fiz a prova, também foram 26 km, mas eu tinha os joelhos inchados, já fiz com uma joelheira, porque pronto, não queria fazer na mesma, e pronto, andei assim um bocado, e depois isso acabou por me afastar um bocadinho dos trails, entretanto veio a pandemia, e eu parei um bocado. Agora, entretanto, já recomecei, mas isto para dizer o quê? Eu fiquei sempre com o joelho, estava sempre com medo e tal.
Quando fui fazer o caminho de Santiago, o primeiro, de Lisboa, que foi o ano passado, no verão, de Lisboa a Santiago, são 600 e tal quilómetros, o meu principal receio era o joelho direito. Já antes disso, eu tinha ido fazer uma ressonância magnética, porque eu queria tentar perceber realmente o que é que tinha. E tinha uma consulta no Hospital Santa Maria de ortopedia marcada, mas ainda não era para aquela altura, mas eu adiantei-me a fazer a ressonância e deu aqui um bocadinho de líquido sinovial, aqui um problema, mas não era assim nada, por o que eu percebi, não era nada pelo relatório, assim, de muito grave. Pronto, e eu vi, ou li, já não me recordo onde é que eu tirei essa informação, que a curcuma é muito anti-inflamatória, tem um poder anti-inflamatório muito grande. E eu tenho cá, curcuma e o açafrão é a mesma coisa. Eu tenho cá açafrão em casa, mas não usava muito. Usava de vez em quando, mas efetivamente pode-se pôr em muita coisa, mas eu não usava muito. E quando eu li isso, e foi uns tempos, talvez um mês antes de ter ido fazer o caminho, embora eu nessa altura ainda não sabia que ia fazer o caminho, eu só decidi uma semana antes, mas ainda assim eu comecei a utilizar mais a curcuma. E acabei por ir a por acaso, não fui para isso, mas num supermercado, um celeiro, não me recordo sequer onde é que comprei, mas vi que havia umas cápsulas de curcumina, que é o princípio ativo. E então eu comprei aquilo e comecei a tomar, tipo um mês antes de ter ido fazer o caminho. E na verdade eu estava cheia de medo, o meu receio era o joelho, como digo, e na verdade eu fiz aqueles 600 e tal quilómetros, em 27 dias, é certo. Mas eu nunca tive problemas com o joelho. Isto foi a minha experiência. Mas confesso que, entretanto, nunca mais me lembrei disso. De vez em quando ponho a curcuma na comida, mas nunca mais voltei a comprar as cápsulas, nada. Eu, entretanto, agora, quando fiz, em março, fui fazer o caminho interior. E a verdade é que me doeram muito mais os joelhos. Então eu refleti e pensei, bem, de facto a curcuma tem aqui um papel, há aqui alguma coisa a dizer. Porque eu fiz o caminho na mesma, mas doíam-me. E eu depois até estava no caminho, já assim para o fim, quando me lembrei que, ok, eu da primeira vez andei a tomar a curcuma, e a usar mais a curcuma e não tive dores nos meus joelhos. E agora doeu-me um bocadinho. Entretanto, voltei tenho usado, ainda não comprei cápsulas, mas tenho usado mais. E o que é que acontece? Quando agora, no dia 25 de Abril, fui fazer a corrida, naqueles dias que antecederam a corrida, andei a usar mais, fazia uns legumes salteados, punha, um arroz, punha, usei a curcuma em várias coisas e pasmem-se, eu fiz a corrida dos 11 km, sempre a correr, e eu não tive dor no joelho. Portanto, isso dá-me alento agora para realmente. Eu vou novamente tentar comprar essas cápsulas. Aquilo não é nenhum medicamento, nem sequer é um suplemento. Quer dizer, é um suplemento do ponto de vista que estou a suplementar exteriormente, mas na verdade aquilo é uma especiaria, só que para conseguir tomar mais, uma quantidade um bocadinho maior, e como não uso sempre na comida, é uma forma de realmente desinflamar, porque é muito poderoso. E, além disso, a vantagem destes alimentos, digamos assim, anti-inflamatórios, é que depois não fazem só bem uma coisa, fazem bem a vários. Porque neste livro que está aqui, eu não sei se vê bem, mas está aqui também a curcumina. Este livro é a dieta anti-cancro. Portanto, normalmente o que faz depois bem uma coisa, faz bem uma série de outras coisas. E isto só para vos dar um exemplo de um alimento que facilmente se toma ou se põe simplesmente na comida e que é muito anti-inflamatório
e eu notei bastante nas minhas articulações. Mas quem diz isto diz outras coisas. Vou fazer um vídeo sobre vários temas, se calhar até sobre a curcumina. Eu eventualmente reunir várias fontes de informação que eu tenho tido. Eu devo dizer que, além dos livros, eu sigo um canal que é do Coraça, que é um nutricionista, só que lá está, eu não sigo nada muito rígido, porque, por exemplo, o Coraça, ele é crudívoro, ele só come coisas cruas, eu nunca conseguiria ser assim, porque lá está, entramos naquele campo do fundamentalismo, ou talvez não se chame fundamentalismo, é aquilo que ele quer, só que para mim isso seria fundamentalismo porque iria restringir demasiadas coisas. E quem tem uma vida social, e quem tem família, e quem, quer dizer, acho que toda a gente tem, uns mais que outros, e acabamos por nos tornar um bocadinho ermitas porque depois não conseguimos estar. Portanto, eu não sou nada de. Eu como pouca carne, como pouco peixe, mas como, porque ninguém me tiraria, por exemplo, as sardinhas. Agora, quando vier o verão, eu adoro sardinhas e é um peixe super saudável. Mas pronto, eu não me vou alongar para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou fazer uma série de vídeos, vou mostrar-vos coisas que tenho sempre no frigorífico, que é ótimo para quando chegamos a casa, às vezes com falta de tempo, é uma forma de comermos saudável. Estou a preparar aqui também uma experiência que também vos vou mostrar passo a passo que vou fazer. Sigam o meu canal. Eu vou dar-vos dicas muito boas e, acima de tudo, o meu exemplo. Porque, como eu vos digo, eu não sou médica, eu só vos estou a transmitir aquilo que para mim funciona muito bem, tem funcionado. Tenho 50 anos, sou super saudável. Pronto, a nível de exercício consigo fazer tudo aquilo que ponho na cabeça que faço, não tenho quaisquer restrições. E acho que é porque realmente, acima de tudo, alimento-me de uma forma saudável. E eu fico muito feliz de vos poder transmitir isso e se com os meus vídeos eu puder influenciar uma pessoa de forma a que essa pessoa seja mais saudável, já fico feliz. Uma que seja. Ok? Obrigada.